Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio Entre Fatos e Medos. Bom, no episódio de hoje a gente vai trazer um tema diferente que divide de cara a sociedade em dois polos, que é o medo da vacinação. Bom, mas afinal, de onde vem esse medo? Ele é algo racional? É algo emocional? Ou é apenas algo que realmente existe o porquê se preocupar? Mas antes disso, a gente tem que se perguntar: para que tanto receio se na prática é algo que salva milhões de vidas todos os anos? Bom, por isso, fica comigo até o final, que eu prometo que você vai olhar com um olhar diferente para tudo isso. Ah, mas espera aí, se você é daqueles que fica nervoso só de ouvir a palavra agulha, relaxa, esse vídeo também é para você. O medo da vacinação, ele é algo muito antigo. Então, para começar nosso podcast, a gente vai ter que regredir lá para o século XVIII, onde surgiram as primeiras vacinas. E dentre elas, a gente destaca a da varíola, que foi criada por Edward Jenner. Bom, na época aquilo era maluquice, bruxaria, sei lá o que as pessoas pensavam, porque a gente não tinha de forma acessível esse conteúdo para ser entendível. Então as pessoas ficavam com aquela ideia: como é que eu vou injetar um pedaço do vírus no meu corpo? Não, né? Capaz. E na época a gente não tinha acesso à internet para ter essa facilidade de informações que a gente tem. As informações não eram nada acessíveis, não era numa linguagem de fácil entendimento para todos os públicos. E ainda mais, eles possuíam essa desconfiança da ciência por não terem entendimento nenhum, porque a ciência publicava coisas que não eram entendíveis à linguagem do público da época. Então, as pessoas não entendiam o processo e o medo crescia e juntamente os boatos. Mas o curioso é saber que todos têm um fundo parecido. Todos esses boatos, esses medos, têm o mesmo fundo, que é a falta de informação e a desconfiança, que juntas formam um grande perigo, porque prejudicam algo que é capaz e salva todos os anos milhões de vidas. Agora, a gente vai trazer um pouquinho nesse podcast sobre a parte psicológica, que eu acho que ela é a que mais afeta a gente. A gente vai entrar no assunto que o medo da vacinação é um tipo de medo desconhecido. Ele simplesmente vinca o ser humano pelo receio de algo que a gente não consegue entender completamente, por ser algo que a gente não consegue ver e interpretar de maneira concreta aquilo. Então, hoje em dia, com as redes sociais, a gente vive uma avalanche de informações e nem todas são verdadeiras. Tem teorias conspiracionistas, fake news, vídeos sensacionalistas. Tudo isso alimenta o medo. A gente pode trazer exemplos como: eu vou tomar a vacina do corona e eu vou virar um jacaré. Eu vou ficar verde. Sabe? São tantas avalanches de informações que acabam sendo criadas diversas fake news. E também a gente começa por outro ponto. Quantas vezes a gente já ouviu alguém dizer: conheço uma pessoa que tomou aquela vacina e ficou mal. Mas dependendo da vacina, são reações normais do corpo criando imunidade. Só que o medo se espalha mais rápido do que qualquer vírus. A gente pode dar um exemplo que algumas vacinas que a gente toma, tipo a da gripe, a gente fica com sintomas de gripe às vezes, mas é uma reação do corpo criando imunidade contra aquela doença. Agora a gente tem que parar e pensar. E aí, entra a importância da educação e da confiança na ciência, que é o que falta atualmente na sociedade. Tá, eu sei que eu tô falando de medos que vêm lá do passado, da desconfiança, da avalanche de notícias, mas a gente tem que parar e refletir. As vacinas mudaram a história do mundo. A gente pode pegar o exemplo, a varíola, há anos atrás, lá pelo século XVIII mesmo. A vacina dela foi algo revolucionário, porque era algo que matava milhões de vidas. E hoje ela foi completamente erradicada. Outra doença que a gente pode dizer, assim, que reduziram drasticamente é o poliomielite, o sarampo e a rubéola. São doenças que ainda existem, mas são muito poucos casos atualmente em todo o mundo. E sem elas, a expectativa do mundo seria muito menor. Então, a gente pode ter o medo delas, mas a gente tem que ter ciência o quão importantes elas são para nós. É como se fosse uma muralha, sabe? A vacinação protegendo a sociedade. Mas a gente acaba não ligando esses fatos. E essa muralha, a gente já puxou lá no passado, no século XVIII, toda a história sobre o medo da vacinação. A gente já trouxe sobre o estado mental da questão da vacinação. E afinal, as vacinas mudaram o mundo, não mudaram?
A gente pode voltar de novo lá para o século XVIII com a vacina da varíola, que foi algo revolucionário, uma doença que matava milhões de vidas. Foi erradicada. Hoje, se existem casos, são casos minúsculos e pouquíssimos com casos de morte. Outros exemplos que a gente pode pegar de doenças que não foram erradicadas, mas foram reduzidas drasticamente, é o poliomielite, o sarampo e a rubéola, que ainda existem, mas são casos pequenos. Além do mais, sem as vacinas, a nossa expectativa de vida seria muito menor. É como se ela fosse uma muralha. Imagina a grande muralha da China, protegendo a sociedade. Imaginou? Agora você vai pegar essa muralha e para ela ser construída e funcionar, cada tijolinho é uma pessoa vacinada. E essa muralha nos ajuda a lutar contra esse mundo dos vírus que leva tanta gente pro outro lado. Bom, para finalizar aqui no final do nosso vídeo, se você ainda conhece alguém que tem medo da vacina, senta para ele, mostra esse vídeo, mostra um outro vídeo que eu fiz explicando todo o processo da vacina, porque como a gente viu lá no começo, tudo isso vai sempre ser causado pela falta da informação. Tudo. Porque quando eu posto um artigo científico, ele não é no modo fácil de ler. Ele é complicado, poucas pessoas entendem. E eu acho que é isso que assusta as pessoas hoje em dia. Eu acho não, eu tenho certeza. As pessoas não entendem o que estão lendo. E têm medo dessas palavras difíceis, são palavras cabeludas, palavras complexas, que eu não quero estar perdendo tempo procurando. Então, busca maneiras fáceis de mostrar para essa pessoa a importância da vacinação. Puxa um vídeo divertido, legal, um vídeo gringo que seja, que tem milhões de vídeos muito incríveis para você ver, mostrando a história da vacinação, que ela é todo um processo e que é algo muito incrível, o quanto ela salvou vidas ao longo da história, o quão ela é importante. A gente também pode sentar e compartilhar dados. A gente pode pegar uma notícia e falar, isso aqui é fake news ou não é? Por que ela é uma fake news? E por que ela é verdade? É um assunto legal de você sentar e debater, conversar, para você ver o que a pessoa pensa, né, nesse quesito, e você também compartilhar sua opinião, e vocês buscarem o caminho da verdade, e não o mundo das fake news, que está cada vez mais presente. E sim, gente, a gente sempre vai ter que ter a paciência e a ciência de que não se muda de opinião por uma hora para outra. Então a gente vai ter que explicar de forma calma e clara. Então a gente vai sentar uma vez por dia, a gente vai ficar cutucando aquela pessoa, vamos comentar sobre assunto, puxar em assuntos que batam a esse interesse, fazer com que a pessoa perceba a real importância da vacinação. Porque como eu disse, existe uma grande muralha. E cada tijolinho dela é construído por pessoas que se vacinaram. E essa muralha nos ajuda a proteger do mundo dos vírus. Então, a gente lembra que a vacina, ela não é um ato individual. Ela é uma coisa coletiva, é um ato de amor e responsabilidade. Porque a gente está tomando, a gente está ajudando a minimizar o impacto de um vírus que pode ser mortal para milhões de pessoas. Então, a gente não protege só a nós mesmos, a gente protege a todos ao nosso redor. E a gente tem que lembrar que o medo é normal. A gente pode ter medo da vacina, tá tudo bem. A gente pode ter medo da agulha, muita gente tem medo da agulha. Eu posso ter medo de aranha, de sapo, mas a gente nunca pode deixar a razão para trás. A gente nunca pode deixar o medo tomar o lugar da razão. E a razão, no nosso caso aqui, que eu trago, é a questão da importância da vacinação e o quão ela é necessária na nossa vida. Então, gente, basicamente, foi esse o episódio do Entre Fatos e Mitos. Se você gostou, compartilha. E no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a vacina. Vou fazer um vídeo um pouco longo, mas com notícias, um vídeo que traz todo o funcionamento da vacina no nosso corpo, os milhões de tipos existentes de vacina. Mentira, não são milhões, são poucos. Mas a gente tem vacinas com a proteína do vírus, a gente tem vacina que é tipo só um negocinho injetável lá, que é só a capinha do vírus morto, vamos dizer assim. Então a gente tem vários tipos de vacinação.
E eu trago tudo isso no próximo vídeo. Ah, peraí. Não esquece de deixar sua carteirinha de vacina em dia. Um beijo. Fui!